pouco a respeito do debate ontem da TV Globo, sobre as matérias que estão saindo sobre o caso de Paraisópolis, para todo mundo ficar por dentro. Sandra Araújo mandou bom dia, parabéns Haddad pelo desempenho no debate. Luiz Matos mandou, Haddad foi bem demais, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Não esqueçam, mandem superchats para a gente fazendo aqui as nossas lives e continuar cobrindo todas as informações importantes e relevantes. Vamos abrir aqui com um vídeo do meu querido amigo Bem-vindo Siqueira. Vamos falar um pouquinho dos canalhas que representam também o Tarcísio de Freitas. Vamos ver o vídeo aqui. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da civilização contra a barbárie, do progresso contra o retrocesso. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, já chegam a mais de 1000 as denúncias de assédio eleitoral por parte do patronato sobre os empregados, sobre os trabalhadores. Curiosamente, eu estava lendo um trecho do livro da Lilia Moritz. Lilia Moritz, sobre o autoritarismo brasileiro. E ela falava, no trecho que eu estava lendo, ela falava como funcionava o processo eleitoral no tempo do Império e até do pós-Império. Ela dizia: as fraudes acompanhavam todas as fases do processo eleitoral, sendo o voto entendido como moeda de troca. O voto de cabresto, por exemplo, converteu-se numa prática política cultural, um ato de lealdade do votante ao chefe local. Por sua vez, o curral eleitoral aludia ao barracão onde os votantes eram mantidos sob vigilância e ganhavam uma boa refeição, dali só saindo na hora de depositar o voto, que recebiam já num envelope fechado para depositar o voto diretamente na urna. Isso na página 62 do livro sobre o autoritarismo brasileiro, falando exatamente sobre o voto de cabresto e sobre o curral. Curiosamente, talvez daí que venha o epíteto que chama os eleitores de Bolsonaro de gado, porque ficam no curral eleitoral. É o chamado voto de cabresto. E os empresários, industriais, comerciantes, coronéis, regrediram mais de 100 anos no tempo e estão usando exatamente o voto de cabresto desta forma, coagindo claramente os trabalhadores. Para mim fica muito claro quando centenas de patrões, centenas de ricos, centenas de chefes de indústria e comércio obrigam e coagem seus funcionários a vestir camisas amarelas com o número 22 às costas, coagem seus funcionários a provar que votarão em 22, que votarão em Bolsonaro na próxima eleição, coagem ameaçando com desemprego e demissão. O que mostra claramente, minhas amigas e meus amigos, a postura de classe. Fica mais do que claro no ato destes canalhas, destes cafajestes, destes primatas, que para eles é realmente uma luta de classes. Vale tudo pelo poder. Vale tudo para que o filho do pobre não curse uma universidade. Vale tudo para que os pretos não tenham lugar na sociedade. Vale tudo para que os pobres estejam cada vez mais pobres e eles cada vez mais ricos, morando em condomínios fechados. Vale tudo. Eles não têm nenhum pudor de coagir, de ameaçar com demissão, com perseguição. Há o caso do padre que foi informado na missa que um panfleto apócrifo, o nome da Igreja Católica, não era da Igreja Católica. E foi abordado por um sujeito que disse: eu sei quando você sai da igreja, sei por onde caminha, sei como vai para casa, sei onde você mora. Ameaça física a padres. Fora as ameaças de emprego, de perseguição aos trabalhadores que não podem deixar de votar em Bolsonaro. Ao agir assim, os patrões mostram claramente quem apoia o sistema selvagem,
brutal de opressão do ser humano? Quem sustenta a existência da miséria no Brasil? Eles não usam mais máscaras. Eles não são mais sutis. São claríssimos. Claríssimos. Para eles está muito claro que é uma luta de classes e que eles são o poder dominante e que vão fazer de tudo para coagir os trabalhadores, os eleitores, a não votar em Lula, a votar pelo medievalismo, pela manutenção dos seus privilégios totais sobre a classe trabalhadora, sobre todos nós. Alguém tem dúvida? Eles não têm mais dúvida de que é uma luta de classes. Fica mais do que provado. Não é uma luta eleitoral apenas. É uma luta de classes. Você usa, o empresário usa o seu poder de patrão, usa o seu patronato para obrigar os seus escravos, porque para eles não passa de população de segunda categoria, escravos, a votarem em quem ele mandou. Repetindo o curral eleitoral do século XIX, do início do século XX. Isso é bolsonarismo. Isso é governo Bolsonaro. Fora o terrorismo de Roberto Jefferson e todos os terrorismos que acontecem diariamente. Diariamente. Se temos medo? Temos. Todo mundo tem medo. Todo ser humano tem medo. Mas a coragem nasce do medo. É preciso coragem para domingo chegarmos lá e apertar 13, independente de todas as pressões. Denunciar os patrões, denunciar a opressão de classe ao Ministério do Trabalho, fazê-los recuar, fazê-los compreender que eles não vivem mais na Casa Grande e Senzala e não podem mais continuar vivendo entre Casa Grande e Senzala, que eles não são mais senhores da Casa Grande. É revoltante, é vergonhoso num país, mas eles não têm vergonha na cara, eles não têm pudor. Descaradamente obrigam seus trabalhadores a votar em Bolsonaro. Chegaram a tal ponto de despudor, de tirar a máscara e de mostrar a verdadeira origem de classe no voto a Bolsonaro. É repugnante, é vergonhoso. É uma guerra de classes. Não tem para onde correr. Não dá para passar pano. Não dá para dizer, não, é só o processo eleitoral, depois disso passa. Não! Este empresariado que sustenta Bolsonaro, que sustenta o regime fascista, neoliberal, que sustenta a existência da miséria e da pobreza neste país, enquanto o povo come lixo, eles vivem cada vez melhor com suas mesas fartas nos seus condomínios de luxo, nas suas ilhas. Estes empresários representam exatamente a classe dominante, têm consciência disso e agem e farão de tudo para permanecer no poder e permanecer com o Brasil do jeito que está. Ninguém se engane. Está aí o Tarcísio. A equipe e a campanha de Tarcísio sendo acusados de forjar um atentado. Há uma testemunha, um repórter, um funcionário da Jovem Pan, um cinegrafista, que viu sendo forjado o atentado para Tarcísio poder justificar que sofreu um atentado e ganhar voto. São capazes de tudo. E vai ficar como essa história de Tarcísio? Isso é crime eleitoral. E há uma vítima. Há um rapaz que foi morto nesse tiro. Tarcísio pode ser culpado tanto de cúmplice de homicídio quanto de crimes eleitorais. E é este carioca paulista que os paulistas vão eleger governador no dia 30. É com este caráter. Tudo é possível nesse país, no Brasil. Mas que fique aqui também a denúncia, além da falta de caráter, da canalice dos empresários que criam o voto de cabresto, o voto de curral, que estão fazendo coação em cima dos trabalhadores, a canalice da campanha de Tarcísio, forjando um atentado e levando a um homicídio. Tudo isto tem que ser apurado. Tudo isto tem que ser quebrado o sigilo, quebrado
A lei do silêncio que impera entre os dominantes, entre o clube dominante, e que vem de séculos, séculos de dominação escravagista, séculos de capitalismo, de mercantilismo, séculos de roubalheira, séculos de domínio, de exploração do homem pelo homem. A luta parlamentar, a eleição do próximo dia 30, é apenas uma das etapas da luta democrática pela civilização contra a barbárie. Uma das etapas. E nós temos que caminhar juntos e avançar cada vez mais nesta luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande bem-vindo, Siqueira, fazendo um resumo a respeito do caso do Tarcísio. Exatamente, Misa Zimmer me mandou, olha, queria dizer que nunca vivi tempos tão difíceis, obscuros, nunca imaginei que as pessoas não tivessem nenhum discernimento sobre a dor, a fome e a desesperança com o seu semelhante. João Lucas lembrando, Nicarágua está assim, Siqueira, ameaça padres, se são corrigidos e presos, você tem razão, temos que abrir os olhos e votar corretamente. É muito complicado o risco que os paulistas estão correndo com a possibilidade desse Tarcísio de Freitas ser eleito, e a gente vai abordar aqui nessa live especificamente a questão de Paraisópolis. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Gente, ontem no debate da TV Globo, o Haddad mandou essa daqui. Não esqueçam de mandar superchats, não esqueçam de mandar contribuições. Eu vou colocar aqui o trecho que o Haddad falou efetivamente a respeito de Paraisópolis. Ele disse isso aqui naquele momento do debate. Eu vou deixar pequenininho, gente, porque é a imagem da Globo, mas vai dar para vocês ouvirem bem. Vamos lá. O fato de que um amigo teu do Ministério da Infraestrutura, que faz a segurança com você, pediu para um cinegrafista pagar imagens que ele tinha filmado em Paraisópolis, onde aconteceu uma morte. Não sabemos em que condições, isso vai ser apurado, isso vai ser investigado. Você concorda com a atitude dele? Você acha que aquele companheiro seu, que é ligado à inteligência, agiu corretamente a determinar, a constranger um profissional da imprensa a apagar imagens de um evento onde aconteceu um homicídio em circunstâncias que estão sendo apuradas? Se você tem uma imagem que você acha que pode colocar em risco a vida de alguém, para quem você leva? Se apaga ou leva para a autoridade policial? E a autoridade policial é que decide manter ou não em sigilo aquela imagem. Esse procedimento que ele acabou de relatar é um absurdo. Pergunte para qualquer criminalista, para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer delegado, se uma pessoa pode levar uma pessoa para o comitê de um candidato e determinar que a pessoa apague uma imagem que pode ser útil para o investigador concluir o que aconteceu. Sabe o que isso gera? Suspeição. Hoje, a sociedade paulista está se perguntando por que isso aconteceu, como eu estou me perguntando. E eu não estou sendo irresponsável, eu estou fazendo uma pergunta que está na cabeça do eleitor, da eleitora. Mas não se destrói provas, não se destrói evidências, se confia na autoridade policial. Se você não confiar na autoridade policial, nós estamos todos perdidos aqui. Muito bom, Fernando Haddad, ontem. Ele demorou um pouco para pegar no debate, mas eu acho que quando chegou na questão de Paraisópolis, ele foi muito preciso na fala dele.